Fala galera, muito bem-vindo ao Vem Quem Pode. Finalmente nós voltamos agora 2025 com foco total. Depois de 6 meses parado, cara, nós voltamos numa nova pegada e nós estamos aqui hoje para gravar o episódio 35. Aí, hoje estamos com uma convidada muito especial que eu estava querendo trazer aqui faz tempo e o assunto é muito interessante. Estou aqui com ela, Júlia Trota. Olá, bom dia. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente pela participação. Um prazer enorme estar aqui. Convite desse podcast que eu adoro. Muito obrigado. Então, para quem não conhece Júlia Trota, ela é uma advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Ela é sócia do escritório JQT Advocacia e idealizadora do projeto Advogada para Elas. Estou aqui com a Júlia. Júlia, muito obrigado. Esse assunto é um assunto muito pertinente aqui para a gente. Nós falamos muito de investimento, de dinheiro, de crescer, empreender e sempre temos que ter a nossa segurança patrimonial, segurança sucessória. Então, estou aqui hoje para bater esse papo com você. Queria que você se apresentasse. Eu já te apresentei, mas fala um pouquinho para a galera como é que é a tua vida, o que você faz. Tá certo. Pra gente entender. Bom, eu sou advogada, já tenho uma atuação de 10 anos no mercado. Comecei pelo direito de família e sucessório, daí percebi a necessidade do planejamento. Fui percebendo o problema que eu, então, percebi que a gente precisava de uma solução para esse problema, né? O problema dos inventários longos, dos processos de divórcio até longos. Então, migrei para a área do planejamento patrimonial e sucessório. Sou sócia de JQT Advocacia, que é uma história de advocacia voltada ao atendimento ao mercado financeiro. Então, aos grandes escritórios de investimento ao redor do Brasil, a gente atende eles, os clientes deles. Então, assim, a gente tem uma parceria muito bacana, que claro, olhar o investimento, né, dos clientes e tudo mais, mas também ter um olhar mais global do patrimônio como um todo. Então, a gente chega como parceiro para trazer essa visão global do planejamento patrimonial dos imóveis, né, das empresas. Então, como que a gente pode planejar que a sociedade daquele cliente, a empresa daquele cliente tenha uma vida mais longa, próspera, né, que não se finde com a primeira geração de sócios, talvez, ou como que a gente pode fazer para aquele nosso cliente ter uma finalização de um processo de inventário mais rápido. Então, a gente olha como um todo, sabe, o planejamento desses clientes. E essa tem sido a minha paixão. Falar de planejamento, para mim, não é uma coisa que eu trouxe de casa, tá? Eu aprendi com o tempo, isso é muito bacana que a gente estava conversando antes, né? Eu acho que não é uma cultura nossa no Brasil de se planejar, né? De olhar para o futuro e traçar metas, objetivos. A gente vai meio que no fluxo da vida, né? De conforme as coisas vão acontecendo. Então, eu entendi que planejar era importante. E eu mesmo me letrei, né, nesse mundo. Então, hoje a gente está aí no Brasil inteiro, atendendo o Brasil inteiro. E fora a questão né, profissional, eu tenho essa vontade muito grande de trazer informação de qualidade, informação acessível para as pessoas sobre a minha área de atuação, né? E para trazer mesmo uma nova visão sobre esse mundo que é o planejamento. Né? Para a gente não só trabalhar, não só buscar o advogado quando der o problema. Buscar o advogado antes de dar o problema, para não dar o problema, né? Então, essa para mim é uma missão também muito importante. Tem que aprender a nadar antes de estar se afogando, né? Exatamente. As pessoas no Brasil, é justamente o que você falou, começa a querer se preocupar quando dá o problema. Mas todo mundo começa a crescer, ele vai precisar de um contador, um bom advogado, um bom parceiro ali, um consultor, assessor financeiro. Então, Exatamente. justamente para evitar esses tombos aí da vida. Engraçado que a gente estava falando várias coisas. Aqui é um assunto que pode parecer meio de doido, porque tanta coisa que eu tenho que perguntar. Tem algumas coisas que a gente vai falar, eu já sei, mas eu quero que a galera saiba por uma especialista. E tem coisas que eu tenho dúvida também. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, falando sobre regime de casamento. Eu, por exemplo, fui casar, eu nem sabia que tinha regime de casamento e qual era. Eu perguntei, qual é o teu pai? Qual é o teu fulano? Eu nem sabia, então o meu é o parcial de bens, né? Pelo que eu entendi depois, aí eu fui estudar, tu divide, Deus me livre e guarde, mas se tiver um divórcio, tu divide pela metade
aquilo que vocês construíram pós o casamento, não é isso? Como é que são? Exatamente. Dá uma passada geral aí nos Não, regimes de para casamento. começar que assim, não se sinta mal, porque é uma parcela enorme das pessoas tem essa questão. Você pergunta, né, qual é o seu regime de bens? A pessoa, Não você sei. imagina, não sabe. E sendo que essa é uma decisão tão importante para a vida, né, individual, mas também para a vida de um casal, sentar e conversar antes. Eu sei que pode ser meio difícil, mas como que a gente quer se planejar? O que que você quer financeiramente para o futuro? O que que eu quero? Olha, você pode ter um perfil de pessoa que o desejo dela é viver o agora, viajar o mundo, ter uma reserva de emergência e é isso. Outra pessoa pode falar, não, meu desejo é construir um legado, construir, ter um conforto, comprar X bens, ter X em investimento. Então, assim, o perfil financeiro de cada um e como esse casal junto vai conseguir construir o que eles desejam para a vida, isso é muito importante. Acho que é uma conversa que as pessoas não têm tanto, mas deviam ter. E eu arrisco dizer que uma das grandes causas de divórcios hoje em dia, as pessoas não terem a mesma visão do futuro. E aí percebem isso depois, né? Então é uma conversa muito bacana de ter. Aí hoje em dia, os regimes que a gente tem mais comuns no Brasil são a separação total de bens, a comunhão parcial de bens, que é o seu regime, Parcial. e a comunhão universal de bens, né? Então, você decide. Na verdade, assim, eu gosto muito do regime da separação de bens por um motivo específico, que é o seguinte: quando você tem o regime da comunhão parcial de bens, você não tem escolha. Tudo o que você adquire é dos dois, né? Após o casamento. Após o casamento. Então, assim, poxa, eu posso ter enfim, ter adquirido com um bem que eu já tinha antes. Isso aí a gente vai até conversar, porque pode ser excluído, tá, da partilha de bens. Mas, poxa, esse aqui foi super com um suor individual meu. A minha companheira, enfim, nem tem interesse disso, não gosta. Então, você é automático, você não tem escolha. Adquiriu, é partilhado em dois, sempre. Isso depois de casar, o parcial de bens. É porque teve um caso de uma pessoa chegar até mim, uma mulher no caso, ela estava querendo casar, olha o pensamento, só que ela não queria, ela estava pagando ainda um apartamento que ela comprou. Ela queria terminar de pagar o apartamento para depois casar, que se desse ruim, ela não ter que dividir esse apartamento. Aí, olha só, mas olha só, gente, isso acontece muito. E eu entendo a prioridade, sim, não estou falando mal, mas tipo assim, a pessoa da onde veio, como é importante ter um imóvel. Eu falei, cara, existem os regimes de bens. Isso. O regime parcial de bens você vai dividir após o casamento. Então, todo bem adquirido antes, você é seu, o que é dele. Agora, vamos rever isso daí. Será que esse é o momento certo de você casar? Você já está entrando com esse medo, você está deixando de casar. E se vocês tiverem um filho, que é muito mais importante até do que um imóvel, será que você vai aceitar dividir com essa pessoa? Então, foi essa reflexão meio que ficou, mas aí eu queria que você explicasse certinho. O que acontece? É até bacana de você trazer esse exemplo, porque é um exemplo que eu tenho muito, que as pessoas ficam muito impressionadas, as pessoas ficam com queixo assim caindo. Sério, que é o seguinte, quando você compra um imóvel financiado antes do casamento e você casa, ou você começa a viver uma união estável, mesmo que não reconhecida, ou seja, um namoro com caráter, né, de constituição de família, com caráter de vida em comum, mesmo que não assinado, você já está vivendo uma união estável, né, de fato. E você já está sujeito ao regime da comunhão parcial de bens. Então, quando você adquire um imóvel financiado e você começa a viver num regime de comunhão parcial, você sim partilha todas as parcelas do financiamento que você pagou depois do início da união. Ainda que seja namoro? Não, se for namoro, não. Mas se for um namoro que a gente chama... porque hoje em dia, a gente tem isso até uma crítica que eu tenho com relação à nossa lei, né? A gente não tem muito para onde correr. Não tem. Né? Então, assim, porque hoje em dia a união estável de fato, ou seja, um relacionamento duradouro, público, com o objetivo de construir uma família, ele já tem reflexos patrimoniais, mesmo se a gente não tivesse nada. Uhum. Né? Então, se você vive um namoro em que pode ser que já exista para uma dessas duas partes esse viés,
que é muito subjetivo, concorda? Vontade de constituir uma família. Não é ter uma família constituída, ou seja, ter filhos. Não é. Você pode ter uma união estável que não tem filhos. Então, esse traço subjetivo traz uma insegurança jurídica muito forte para o namoro. E é por isso que a gente tem o contrato de namoro. Isso que eu ia falar. Hendrick, contrato de namoro. Eu só fui descobrir isso daí no caso do Hendrick, jogador do Real Madrid. Mas só voltando rapidinho. E aí, nesse caso, por exemplo, o caso dessa cliente, bastava ela escolher o regime de bens da separação de bens. E aí, por isso que é muito Separação total. Separação total. E é por isso que é muito importante que as pessoas sentem e conversem. Porque, às vezes, elas acham que é um problema muito grande, difícil de ser resolvido, ou que tem que postergar o casamento e tudo mais. Não é. Às vezes um contrato de namoro, às vezes uma união estável, regulamentada, com o regime correto, por exemplo, da separação de bens nesse caso, resolveria a insegurança dela e ela poderia ficar tranquila, né, para prosseguir. E o caso do Hendrick ficou muito famoso. E sabe o que é curioso? Primeiro, explica o que é um contrato de namoro. Pois é. O contrato de namoro é um contrato em que a gente formaliza naquele casal ali, tem que ser um contrato formal, com todos os requisitos legais, tá? Que a gente formaliza que aquelas pessoas ali, elas têm uma relação de namoro e não uma relação de união estável. Uhum. Justamente por essa insegurança que eu comentei lá mais no início. Por quê? Concorda que, assim, se a gente está vivendo um relacionamento público, postar na rede social já virou público hoje em dia, né? E depois, se você vier assim, amor da minha vida na legenda, já é um relacionamento que muita gente pode pensar. É um relacionamento estável com intenção de ter pra vida. Uhum. Intenção de ter pra vida pode ser lido como uma união estável, né? A intenção de construir uma família. Hoje em dia, família não precisa ter filho, né? Pode ser a família com um casal, ou uma família com um casal e um cachorro. Então, assim... quando a gente fala sobre contrato de namoro, a gente só quer formalizar entre aquelas pessoas ali que o que elas têm não é uma união estável. Porque qual é o problema de deixar isso para depois? Júlia, eu namoro há 10 anos, eu nem vivo junto com a minha namorada, imagina. Mas a gente namora há 10 anos, ela vai para todos os encontros de família, todos os aniversários, o Natal, eu posto a beça com ela, eu sempre tiro férias e viagem com ela, eu apresento ela para todos os meus amigos, e eu tenho receio de algum dia ela, por exemplo, pedir a partilha de algum bem, né? Ou ela ou ele, enfim. E o que eu faço, então, para me resguardar? Porque o que a gente fala agora é que é namoro, mas no futuro... Isso é um casamento, né? E assim, a pessoa, ela vai pedir retroativo. Quando vocês se separam, ela pode pedir, ok, separamos, então eu quero reconhecer essa união estável, eu quero a partilha de bens de 10 anos atrás. Tudo que se adquiriu desde o momento que a gente estava junto. No namoro exclui isso? No contrato de namoro exclui isso, porque daí a gente está trazendo o quê? Que a gente está formalizando ali que ambos estavam conscientes de que o que eles tinham era um namoro e não era uma união estável. Então, essa pessoa que pode estar olhando, né, com uma intenção de partilhar bens, ela já vai estar de má fé. Porque você demonstra boa fé naquela relação, você demonstra que era uma vontade comum. Né, o namoro apenas, sem efeitos patrimoniais, né, sem partilha de bens, era uma vontade comum. Então, a gente exclui essa possibilidade. É uma forma que os advogados, que o mundo, né, jurídico buscou para esse problema que é a lei hoje em dia. Em outros países, por exemplo, você só tem uma união estável se você formalizar uma união estável. Uhum. Senão, a lei entende que era o quê? Um namoro. Entendi. Entendeu? Então, meio que protegeu o patrimônio do Hendrick, né? A galera na internet estava atacando como se a garota que está namorando lá com ele, que agora foi até para a Espanha, que estivesse se aproveitando para fazer esse contrato de namoro. Não na teoria, justamente, não. foi ao contrário. Proteção. É proteção. E acontece muito. Infelizmente, acontece só... Assim, a gente estava até comentando isso, né? As pessoas estão começando a ver esse lado, né? Mas ainda eu acho que é um nicho pequeno, um número pequeno de pessoas. Porque, na verdade, todo mundo devia se preocupar com isso. Não só o Hendrick, né? Sim, verdade. Não só o Hendrick, porque é aquela história. Na vida comum, nossa,
a gente adquire bens, né? Quando eu falo de adquirir bens, não é só casa e nem carro. Dinheiro na conta. A conta bancária é partilhada no divórcio. Então, você imagina, o dinheiro está na sua conta, não é todo seu, é metade seu e metade da sua esposa. Então, assim, é comum, é normal na nossa vida que a gente vá construindo um patrimônio, né? Nem que não seja tão relevante quanto o do Hendrik, mas é tudo que você tem. É tão importante quanto. Exatamente. Meu patrimônio é tão importante para mim quanto o do Hendrik para ele. Exatamente, exatamente. Então, esse olhar é essencial, porque é um instrumento tão simples. Quando eu digo simples, assim, que você senta, busca um advogado especialista nesse tema, senta, assina. Esse instrumento, ele te traz segurança, você não precisa se preocupar mais com isso. Então... Faz uma vez e está protegido. Uhum. Esse instrumento, especificamente, eu indico que a gente faça com recorrência, tá? Uhum. Porque o contrato de namoro que eu assino hoje, né, no ano de 2025, pode ser que no ano de 2026, para o meu companheiro, tenha virado uma união estável. Uhum. Então, a gente gosta de fazer com recorrência para renovar a intenção. Ou seja, em 2025 era namoro, em 2026 era namoro, em 27 era namoro, 28 já virou casamento, por exemplo, né? Entendi. Entendeu? Aí cancelou esse contrato de namoro já automaticamente, não? Sim. Aí, Sim. claro, aí quando a gente faz um novo... O casamento nada mais é do que o contrato, né? Sim. Então, quando a gente faz um novo contrato, aquilo vale dali em diante, né? Então, aí não tem problema mais nenhum. Ah, legal. Então, vamos só fechar. Nós falamos do regime parcial, agora o universal e o... Então, comunhão. A gente falou, então, do regime da comunhão parcial, ou seja, tudo que a gente adquire, mesmo que seja investimento, mesmo que seja conta bancária, mesmo que seja parcelas pagas de um imóvel anterior, mesmo que seja cotas societárias de uma empresa, ou seja, aquela pessoa que começou, fez um pequeno empreendimento, sabe? Um MEI, tem uma microempresa, etc. Que naquele momento é pequena. Mas qual é o desejo de todo empreendedor? Que Crescer, o negócio né? cresça. Então, se você constitui uma empresa durante essa união, tanto a união estável quanto o casamento na comunhão parcial, você também vai ter que partilhar aquela empresa no futuro, né? Então, tudo isso é muito importante de colocar. Separação total. Então, o patrimônio é completamente separado. Para caso de divórcio, quando há divórcio, não há partilha de bens. E o da comunhão universal é aquele que é o seguinte, que era o usual antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós. O regime comum era o regime da comunhão universal, ou seja, tudo que é meu, mesmo depois ou antes da união, tudo que eu recebi de herança, tudo que eu recebi de doação, tudo que eu constituí antes de conhecer o meu companheiro, o meu marido, vai ser dele também. Uhum. Essa é a comunhão universal de bens. Isso daí as pessoas acham, é importante só para o cara que tem muito dinheiro. Não. E também o lance do que tu falou aí, o regime de separação total de bens. Vamos lá, o cara é empresário, o cara é empreendedor. As pessoas só pensam na separação, mas se esse cara quebra, se esse cara fica com o nome sujo, bloqueia os bens dele à justiça, se ele tem comunhão de bens, acho que pega dos dois, né? Exatamente. Então, se o cara é um empreendedor, às vezes faz sentido ter essa separação total, que tu deixa um ali para não penhorar os bens do casal, não seria Sim. por esse sentido? A gente indica fortemente na nossa consultoria que os empresários eles tenham um regime da separação de bens, tá? Empresários. Independente do valor do... Sim, porque ser empresário é correr risco. Correr risco. Concorda? E é um risco que a sua família, o patrimônio da sua família não precisa correr também. Uhum. Então, assim, o regime da separação, ele protege mais o companheiro. Porque, como você falou, pode vir coisa boa, que são os bens, mas pode vir coisa ruim também, que são as dívidas. Se a gente começa a pensar assim, poxa, se eu estou no regime da comunhão parcial, eu comprei um carro no meu nome. Tá no meu nome. Só que tudo que é meu é metade dele também. Se o cara tomar um processo na justiça, Entende? na lei trabalhista, Imóvel, bloqueia, no caso, tudo. vai ser penhorado o Sim, carro do sim. casal. Aí que tem a briga. Aí que tem, pô, meu Exatamente. carro, você se deu mal lá na empresa, agora eu que vou pagar com a minha casa, com o meu carro. Às vezes não é nem dívida, sabe? Às vezes o empresário ele tem um receio porque ele tem uma atividade empresarial de risco.
Então, por exemplo, ele toma muito empréstimo, ele roda direitinho, mas ele toma empréstimo, aí paga na Pega aqui, data, paga ali, tá tudo. ele alavanca ali, pega um crédito para alavancar um negócio, mas tem a dívida que vai ser paga, mas existe a dívida. E se acontecer alguma coisa? Imprevisto acontece. Então, tem muita gente que procura a gente nesse sentido também. Olha, eu quero me proteger porque o meu receio é que minha família sofra, o patrimônio da minha família sofra por um risco que eu estou tomando na pessoa física, né? Então, isso acontece muito. Para empresários, a gente indica muito esse regime, tanto em razão do risco, como também em razão da sociedade em si, tá? Por quê? Uma coisa que a gente não, que a gente sempre bate com os clientes e que assim é muito importante de ressaltar. Muitos dos empresários, eu diria a maioria deles, nem sabe o que acontece. Por exemplo, com o divórcio de um sócio. Bom, se o meu sócio, concorda comigo, se eu constituir a empresa no regime da comunhão parcial de bens, então eu tenho um sócio, eu tenho 50, ele 50. Mas ele não tem 50, ele tem 25. Entendi. Porque a esposa tem comunhão parcial de bens. Ou o marido tem comunhão parcial de bens. Então, o que vai acontecer com o divórcio desse sócio? Como é que eu vou pagar 25% das cotas para essa pessoa? As pessoas não pensam, né, sobre isso. E aí entra a questão também da possibilidade de seguro e etc. Já aconteceu isso comigo, eu já orientei. Faz um segurozinho. Eram 2 casais que tem uma sociedade, um dos maiores colégios de rede aqui do Rio. Aí era essa dúvida também. Cara, tem lá uma cláusula deles que vai, se um falecer ou separar, vai comprar, os outros sócios compram essa cota automaticamente. Mas e o dinheiro? Aí a questão era que a empresa estava, até como está crescendo muito aqui no Rio de Janeiro, estava meio enforcada financeiramente. Eu falei, cara, nada que um seguro não resolve. Então bota um seguro, o valor da apólice do seguro já bota ali em contrato que vai ser destinado para comprar parte desse sócio que vai sair. Então essa é a importância de estar protegendo, né? A maioria nem sabe. Então, tu falou um negócio sério mesmo. Tu tem uma sociedade com um amigo, na verdade, você é casado, ele é casado, é 25% de cada. Isso daí. Sim, é porque por mais que a esposa não vai entrar na sociedade, você tem que, de alguma forma, ter liquidez para pagar esse valor. Isso aí. Né? Mesma coisa com o falecimento do seu sócio. Será que os nossos ouvintes, os empresários que escutam a gente, que assistem a gente, será que eles sabem o que acontece com o falecimento do sócio dele? Será que os herdeiros do sócio dele entram na sociedade? Ué, mas eu não tenho vontade de ser sócio dos herdeiros do meu sócio. Bom, se não entram, como é que eu vou indenizar eles desses valores? Então, são questões que a gente traz para o planejamento empresarial, inclusive. Porque a empresa é uma pessoa jurídica, mas tem sempre uma pessoa física por trás. Será que essas pessoas físicas que estão por trás, elas já olharam para o planejamento a longo prazo delas? Porque são questões que abrangem não só a possibilidade de seguro, mas também a necessidade de uma estruturação de uma empresa robusta, com um contrato social bacana, com um acordo de sócios, que prevê essas questões, né? Então, se o meu sócio falecer, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar aqui. Se ele falecer, se você falecer ou se eu falecer, o que vai acontecer? Você quer ser sócio dos meus herdeiros? Não. Então tá, então a gente vai estabelecer aqui que não pode entrar. Ok, mas como é que a gente vai pagar esse valor? Então a gente, por exemplo, pode estabelecer uma cláusula em que o pagamento desses haveres, né, desse percentual de cotas para os herdeiros ou para a esposa, enfim, venha em X quantidade de parcelas. Sim. Ao longo de X anos. Que talvez enforque menos a empresa, o caixa da empresa, né? O caixa da empresa, entende? Vamos viabilizar isso, então, para nós dois? Porque quando a gente entende as regras do jogo antes do jogo começar a valer, a gente tem um jogo muito mais tranquilo, né? Bom, ninguém sabe quem vai falecer, quem vai separar. Vamos, então, estabelecer uma forma segura disso acontecer? Para nós dois? Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. Também é um viés do planejamento que a gente traz bastante, sabe? Não, legal. E tu falou sobre muita gente que mais te procuram hoje para fazer, só voltando para fechar o gancho, é regime de separação total de bens.
depois que fez uma vez, não tem como mudar, não é isso? O teu Tem regime. como. Tem como? Tem Sabia. como. Sim. Entendi. Inclusive, é uma questão interessante e que alguns clientes meus têm, seguem essa linha, né? Eu gosto muito de dar ideias. A gente senta numa reunião e a gente conversa. Então, vamos lá. Qual é o plano de vocês? Qual é o interesse de vocês? Poxa, essa pessoa aqui, essa pessoa X do casal, tem uma grande vontade de ser um mega empresário, enquanto a pessoa Y quer focar em outra coisa, quer ter uma fazenda e viver de uma forma mais tranquila. Vamos lá, vamos pensar. Qual é o plano de vocês? E aí, às vezes, muitas mulheres chegam para mim e falam: olha, eu quero o regime da separação de bens, porque eu acho que é mais seguro e é mais justo. Porém, eu tenho receio de ter filhos, ter que me afastar um pouco da minha carreira, porque isso acontece, não tem jeito. É natural, é biológico, né? E aí eu tenho receio de que, bom, aí ele vai estar trabalhando, eu vou estar focada na nossa família, no bem-estar da nossa família, e vou estar perdendo esse patrimônio que ele não vai estar, que ele vai estar conquistando, né? Só porque eu posso estar lá. Porque é isso, né? O trabalho, o papel da mãe, às vezes, muitas vezes, se afastar dos afazeres, né, do trabalho para poder focar na família, para poder trazer... Enfim, às vezes o casal pensa que é muito mais bacana que o filho cresça com a mãe do que cresça com uma babá. É uma escolha de cada casal, né? E se é uma escolha da família, também tem que ser conversado financeiramente. Ok, então eu vou me afastar do meu trabalho por um tempo para focar na nossa família. E aí? Como que a gente protege essa Como mulher? que a gente protege? A gente pode fazer a alteração do regime de bens. Então, aquele casal, ele entendeu que antes de ter filhos, queria viver pela separação total de bens, e depois de ter filhos, aquilo não fazia mais sentido. Porque ela estava trabalhando também, mas trabalhando em casa, trabalhando para a família, né? Então, eu sempre falo, olha... Que também é digno e justo. Exatamente, é uma igual. escolha Isso aí, familiar. é uma escolha familiar. Ele só pode estar trabalhando tão bem, focado tão bem no trabalho, porque ela está lá. Alguém cuidando dos filhos. Porque se ela estivesse dividindo de igual para igual, ele também não poderia, né? Então, a gente consegue fazer um planejamento nesse sentido. Então, esse casal aqui vai acordar que vive num regime da separação total de bens, enquanto não tem filhos, e no momento que tiver filhos, vai mudar o regime de bens para a comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi para trás é regido por um regime de bens, e dali para frente muda-se a forma de partilha de bens. Né? Só tem um probleminha aí na história, por isso que se a pessoa está em dúvida, se larga tudo para focar na família ou não, eu indico para ela, pode ser por um tempo, mas não para a vida toda, porque a gente conta sempre que o parceiro vai estar bem, a empresa vai estar bem. E se no final o parceiro quebra e a pessoa abriu mão de tudo? E pior, se separa e tu tá com um ex-marido, no caso agora divorciado, o cara quebrado financeiramente, apertado, enrolado. Como é que fica a situação? Então, se você na tua carreira, mesmo que, não, mas eu ganho pouco, você tem a possibilidade de crescer ao longo dos anos. Você, quando abre mão, você está jogando tua vida toda a responsabilidade financeira sua na mão dessa outra pessoa. Então, é algo que a gente já conversou muito aqui, até nesse podcast, com outras pessoas com visões diferentes, mas você nunca pode esquecer que você ainda tem esse outro tipo de risco. Então, tá bem, abriu mão, vai cuidar da família, cuida da tua família, mas tem uma conta, invista teu dinheiro, guarde seu dinheiro, claro, independente, essencial. porque a empresa que está bem hoje pode daqui a 10 anos não estar tão bem assim, só que passou 10 anos e aí, fiquei fora do mercado, fiquei fora de tudo, como é que eu faço? Claro. Então, existe esse outro contraponto. Com certeza, né? Isso é uma visão minha também, eu acho que cada um tem a sua forma de viver, né? Então, a minha escolha é a minha escolha, a escolha do outro é dele, e igualmente é respeitável. Porém, eu já vi, como eu vivi muito de direito de família, já vi muitos casos em que teve essa questão, né, de mulheres que abriram mão e depois se viram sozinhas. Né? Então, quando eu falo direito da mulher, eu falo muito também sobre isso. A importância da mulher reconhecer que
Na vida tudo, né? A gente, nada é garantido. Nada é garantido. Relações não são garantidas. A vida não é garantida. Então, a pessoa pode falecer, enfim. O que você vai fazer, né? A garantia é que tu vai morrer, né? Tu não vai passar de 100 anos. A única garantia na vida, mas isso daí é complicado, cara. É complicado, é um assunto que... Mas se você decidir, super respeito e tudo mais, mas procura uma advogada, procura aqui a Júlia para você formalizar esse regime, para ter a certeza que, caso dê ruim no casamento, você está ali resguardado. Muitas mulheres sofrem Com disso. Eu já certeza. peguei casos de mulheres que moram aqui, por exemplo, próximo aqui ao escritório, de larguei tudo para o marido empreender, não sei o que, fiz 50 anos, agora ele me deixou. E aí? E aí, depois de 50 anos, para a pessoa se reerguer, voltar para o ramo profissional, então é um caso complicado. Então, isso daí acontece muito, porque a gente, quando trabalha, você, então deve chegar toda hora para você caso desse tipo. Eu trabalhando na parte financeira, toda hora chega alguma história assim parecida. Sim, com certeza. Né? Então, é a questão que eu trago também muito, né? Eu acho que ter esse parceiro, ter esse consultor, ter essa pessoa que vai olhar para você e falar, olha, eu entendi essa sua decisão, mas você já pensou sobre isso? O que você acha dessa outra opção X? O que você acha de pensar numa alteração de regime de bens? O que você acha de pensar, então, ok, você vai ficar focado na família por um tempo e com a idade X voltar, ou então, assim, fazer uma coisa à parte também, para não ficar... Então, assim, eu acho que é esse papel do consultor, do assessor, do advogado, do profissional que está te olhando de forma a entender, a trazer uma proteção para você, é muito importante. É um papel que vai além de investimento, que vai além do olhar financeiro só, sabe? Sim, tem que pegar a vida do cara como um todo, né? Só montar a carteira, falar qual ação que ele compra, que ele vende, é mole. Agora, fazer um 360 para proteger o patrimônio dele. Falando em proteção patrimonial, outro assunto que eu queria falar com você, que é um assunto que mexeu bastante comigo, principalmente essa semana, eu vou chegar nesse assunto, é o lance de seguro de vida. Eu acho que, na minha visão, não sei o que você acha, a forma mais tranquila de você proteger teu patrimônio, a forma mais importante de você proteger teu patrimônio, antes mesmo até de começar a investir, é você fazer um seguro de vida. Seguro de vida, eu costumo falar que é um copo de água cheio, que você contratou. A partir do momento que você contratou, você já está assegurado esse patrimônio. O investimento não, é um copo de água vazio, que tu vai enchendo aos poucos, para lá no final da sua carreira, né, profissional, você aproveitar essa água que você vem acumulando ao longo dos anos. Então, seguro de vida não. A partir do momento que você contratou, você está protegido. Você enxerga desse jeito também? O que você acha? Todo mundo tem que ter? O seguro de vida é uma ferramenta que a gente traz muito, muito nas nossas consultorias, tá? Eu acredito muito no seguro, não só como ferramenta de proteção para a morte, para a sucessão, mas também como uma ferramenta de proteção em vida. Isso. Né? O seguro é essencial, eu tenho seguro, eu acho que todo mundo devia ter um seguro, principalmente aquelas pessoas que empreendem. Tá? Hoje em dia, no Brasil, tá acontecendo um boom, né, do empreendedorismo. Muita gente está empreendendo. E aí, gente, não tem as benesses, né, da carteira assinada. Não tem o seguro-desemprego. Você não vai ter férias pagas. Você não vai ter não vai ter dinheiro entrando se estiver internado no hospital. Se acontecer alguma coisa... você e você mesmo. Então, assim, essas são questões que tem que preocupar num planejamento. Quando a gente senta e pensa, ok, como eu quero me planejar para não passar sufoco, para minha família não passar sufoco? Então, por exemplo, a questão da cobertura em vida, tem cobertura por internação, por exemplo. Isso daí que eu tenho 3 seguros de vida. É mesmo? Eu tenho 3 seguros de vida. Então, tipo assim, eu acho que a maior vantagem... Eu tenho um cliente, por exemplo, que é isso. Ele é empreendedor. Ele tem 2 filhas e tem a esposa que cuida das filhas, no caso. Então, só ele é a única fonte de renda, assim. Aí eu falei com ele. Tá, ele... mas... vamos lá, se você morrer, como é que vai ser a vida da tua família? Tua esposa se dedicou os últimos anos para a tua filha, até ela entrar no mercado de trabalho, se capacitar, vai ser difícil. Então, ela precisa ter uma grana guardada. E outra, você só está pensando na morte. Imagina você numa invalidez.
vai estar você, tua esposa, todo mundo ali, ela precisando te dar esse apoio, como é que vai fazer? Que a renda não vai entrar mais, que não vai ter mais você, que é o ativo principal, então, da sua família que traz essa grana, então você, no caso, você está protegido em vida. Então, essa proteção em vida é muito, eu acho, mais importante até, dependendo da situação, do que em morte. Por exemplo, se você fez uma cirurgia, você já está coberto. Se você foi para uma UTI, Uma já está doença coberto. grave. Doença grave que te impede de trabalhar, você já está coberto. Então, e o mais importante, eu acho que a simplicidade é um valor irrisório que tu paga ali frente à apólice que você vai ter no final. Então, tem gente ali com 100, 200 reais já está protegendo 500, 1 milhão de reais. Então, quando que você vai chegar nesse valor no final da sua vida? Então, é muito difícil. Para você juntar esse valor, você vai ter que demandar muito mais tempo e uma quantia muito maior. Então, você faz hoje. Nesse caso, igual eu falei com ele, cara, vamos supor, um cara que investe R$1.000 por mês, é melhor ele investir 900 e deixar R$100 no seguro de vida, que ele já está garantindo hoje e já está garantindo amanhã, do que o cara começar a investir R$1.000 por mês e não investir nessa proteção do seguro de vida. E aí, isso para mim é essencial e a gente traz muito isso nas reuniões. E também tem a parte da morte, né? Ou seja, tem a segurança em vida, né? E tem o momento do falecimento. Eu acho que não sei, gente, acho que a maioria das pessoas já passou ou já ouviu alguém falando de um processo de divórcio, de inventário complicado. E daí é outro papo que a gente vai entrar. Quando ocorre um falecimento, o falecimento pode vir, a pessoa pode estar esperando por uma herança muito interessante, muito bacana. Nossa, vou receber X de patrimônio. Mas para receber tem que pagar. Tem que pagar. Com a herança vem uma dívida também. As pessoas não sabem que o dinheiro vai ser confiscado no outro dia. O que tem no banco vai segurar, prendeu. Exatamente. Morreu, o negócio é o seguinte, morreu na mesma hora ali no sistema, entrou, o governo sabe isso daí, já bloqueia os bens no banco. Você tem um carro, você já não consegue vender, tem uma casa, já não consegue vender, até fazer um inventário. Então as pessoas não sabem. E aí, assim, e o seguro é a solução para isso tudo. Para isso, porque às vezes, quando a gente fala de um planejamento completo, quando a gente entra numa reunião de planejamento patrimonial e sucessório, a gente olha para tudo isso. Então, mesmo que um cliente, por exemplo, tenha uma holding, né, a gente estrutura uma holding para esse cliente, a gente insira naquela holding todas as empresas daquele cliente, ou que insira todos os imóveis daquele cliente, ainda assim, esse cliente vai ter dinheiro em conta. Vai ter investimento. Ainda vai ter patrimônio na pessoa física. Todo esse patrimônio que, por exemplo, fica na pessoa física, por mais que ele faça doações também, ainda vai restar algum patrimônio. Porque ele precisa, né, viver. É liberdade financeira. Né? Inclusive, é uma questão de sensibilidade que a gente traz. A gente não, quando a gente fala de planejamento, de evitar inventário, a gente não deixa a pessoa, né, sem bens. Não, vou transferir tudo que é meu para o nome de outra pessoa para não ter inventário. Não, porque é muito importante que essa pessoa tenha liberdade financeira. Uma conta conjunta ali também já entra nessa. O cara que, quando morre, tem uma conta conjunta. A conta conjunta é um problema. É um problema, né? Não todo o patrimônio, mas, tipo assim, um tem uma conta individual, o outro tem uma conta individual e tem uma conta conjunta ali só com dinheiro para movimentar. Então, a conta conjunta, ela é um instrumento de planejamento. Se usada, se a gente tem que entender os limites dela. A conta conjunta, muito provavelmente, ela vai ser bloqueada também com falecimento. E aí, aquela pessoa que é cotitular vai poder ir no banco e pedir a liberação. Porém, metade daquela conta ali não pode ser usada. E outra, essa metade que é da pessoa que faleceu, sobre ela vai incidir o imposto. O ITCMD. Todos os impostos e custos de inventário vão incidir sobre aquela metade. Então, não adianta que a pessoa faleceu hoje, amanhã esvazia a conta. Não vai adiantar nada, depois porque... ela vai ter que pagar o imposto. Primeiro, porque é fraude. Tá? E segundo, porque é isso, assim, a pessoa, no momento do falecimento dela, o juiz faz um scan, né? De tudo que aquela pessoa tinha. Se naquele momento, naquele dia, tinha dinheiro em conta, é sobre aquele dinheiro ali que o juiz vai falar, ok, cadê esse dinheiro? Então, a conta conjunta é um instrumento, sim,
Também, né? Se bem utilizado, também. Unicamente, a conta conjunta não vai te salvar de nada. Uhum. Mas tê-la é um instrumento, porque a gente vai conseguir o desbloqueio de metade desse valor, tudo bem. Agora, o que acontece? Ela não resolve. E a pessoa tem que entender que ela muito provavelmente vai ser bloqueada e vai demandar um tempinho para ser desbloqueada. Tá? Mas a gente gosta de usar tudo que é instrumento disponível. Por mais que não seja... Quando a gente fala de instrumento, parece que a gente está falando de um grande... De né? um negócio. Não, às vezes, por As exemplo... alternativas, né? Existe, de uma forma legal, um limite de isenção para doações sem imposto. Cada estado tem o seu limite, tá? Mas existe um limite anual de isenção para doações. Tem quanto? Cada estado tem um. Ou no Rio, Então, São Paulo? no Rio, por volta de uns 50 mil, São 50 Paulo mil. é mais alto o limite. Entendi. 88, por aí. E o que acontece? É lícito, completamente possível que essa família, por exemplo, queira adiantar uma parte do patrimônio, adiante essa parte sem imposto e possivelmente uma outra parte com imposto, ou então adiante só a parte sem imposto. Foi o que o Silvio Santos fez, não foi com as filhas? Ele morreu, mas já tinha deixado 140 milhões para cada filha. Isso foi genial, assim. Genial, né? Eu adorei essas matérias do Silvio Santos, porque elas mostram... Ensinou muito, né? Exatamente, que assim, você vê quantos milhões que ele já conseguiu adiantar. E essa aqui é a questão. Quando o herdeiro tem dinheiro no bolso, ele tem condição de fazer um inventário sobre o restante. Pagar um advogado. Entende? Exatamente. Foi o problema que deu com a família do Gugu, né? Aí tu pega a família do Gugu, o inventário durou muito tempo. Entrou aí um cara quase da idade do Gugu falando que era filho, entrou outro falando que era... Enfim, só travou o inventário. Então a família passou uma certa necessidade que não estava acostumada. Não, então... total. E assim, e é aquela questão de novo. Não é só o Gugu, não é só o Silvio Santos. Eles lançaram mão, eles utilizaram essas ferramentas porque eles tiveram profissionais qualificados que estavam ali dizendo para eles, olha, isso. Vamos facilitar e planejar a sucessão principalmente. Não é só sobre falar sobre redução de impostos, redução de custos, de facilitar o acesso dos herdeiros àqueles bens. Falar sobre planejamento sucessório é falar sobre evitar brigas familiares. É falar sobre evitar desgaste da família. Sobre evitar que a família esteja exposta a uma necessidade financeira, por exemplo. É falar sobre isso. Às vezes é muito, muito mais importante para um cliente nosso evitar. Às vezes o cliente chega e fala para mim, Júlia, é o seguinte, eu vim buscar o planejamento. E a minha primeira pergunta sempre é, quando alguém senta aqui, eu sempre pergunto, mas o que te faz buscar o planejamento? Qual é o seu objetivo com isso? Né? E aí, algumas pessoas falam, olha, não é imposto, não tem a ver com a reforma tributária, não tem a ver com... É porque é o seguinte, eu passei por um inventário na minha família, e eu, depois desse inventário, passei a não falar com os meus irmãos mais. A gente rompeu relações. E eu não quero que isso aconteça com os meus filhos. É aquela frase, tu conhece teu cônjuge quando separa, conhece o filho quando morre, conhece os irmãos na herança, conhece os amigos na dificuldade. Então, gostei, né? É nesse ponto que tu vai ver quem é quem. E aconteceu um caso interessante comigo há pouco tempo também, de um pai que já está se aposentando e ele falou, primeiro aquele pensamento que eu venho desconstruindo, eu não quero deixar nada para ninguém. Esse pensamento, para mim, é totalmente errado. Por quê? Se você pensa em não deixar nada para os outros, pode ser que você torre teu patrimônio e você ainda esteja vivo e não sobre nem para você. Quando tu não pensa... Aí, não, mas porque filho briga? Porque eu já dei isso, já dei aquilo. Aí eu falei, cara, é melhor você procurar uma consultoria financeira e um advogado, porque já para você colocar em vida, fazer, sei lá, um testamento, filho tal, quero deixar isso, filho tal, quero deixar aquilo. Se você fala que teus filhos não se dão bem, e você vai deixar lá uma casa e nenhum dos dois tem condições de pagar um inventário, tu sabia que tem um inventário para pagar? Tem o ITCMD, tem o custo advocatício, você sabia? Você tem algum seguro de vida para liberar algum dinheiro para eles terem condições de fazer esse inventário, essa sucessão para ambos? Então você já está criando uma briga para eles. Então, o que resolve? Você procura um advogado, você faz um seguro de vida hoje, que é um dinheiro que eles vão ter disponível para pelo menos tentar
resolver a situação. Se eles já não se dão bem hoje, imagina depois que você vier a faltar. Então ele, pô, não tinha pensado por esse lado. Então é mais um caso. Às vezes a herança é um problema. É um problema. Muito mais do que uma solução. Muito mais. Muito Porque mais. é aquilo, poxa, bacana. Assim, só para título de ilustração aqui, né? Às vezes eu falo com o cliente, pensa em todo o seu patrimônio. Soma aí os seus imóveis, o seu carro. Quanto que vale o seu imóvel hoje em dia no mercado? Não é o que você comprou há 50 anos atrás. Quanto que vale o seu imóvel no mercado? Quanto que vale o seu carro? Quanto está nas suas contas bancárias? Quanto você tem investido? Soma tudo isso. O seu inventário vai custar de 15% a 20% disso. Aí a pessoa fala, X. Eu falei, e seus filhos, eles têm isso na mão? Não tem. Para pagar? Inventário é na mão, não tem Não tem essa de não. Não tem financiamento para inventário, Não né? tem. Não tem. Então, o inventário vai ser um problema. Muito mais do que uma solução. E a questão de briga, e tem muita gente que fala, não, mas a minha família não vai ter. E eu falo, respeito completamente. Mas nós somos todos humanos, né? E a coisa da briga familiar é coisa que acontece com seres humanos. E a morte, o falecimento, ele é um evento muito traumático para todo mundo. Tá todo mundo traumatizado, tá todo mundo mal, tá todo mundo arrependido de certas coisas, se sentindo culpado por outras, talvez julgando um ou outro por também estar fazendo pouco ou mais. Esse evento, ele gera atrito. O evento falecimento gera atrito. Um atrito que os seus filhos nunca viram, nunca experienciaram. Então, é uma certa ilusão nossa falar, isso acontece nas outras famílias, na minha não. Isso acontece nos outros relacionamentos, no meu não. E não só os atritos, gera um custo novo para a família. Sim. Por exemplo, tem um cliente agora que o pai faleceu, deixou um imóvel, um carro avaliado em 600 mil, ele teve que pagar 40 mil no processo entre cartório, advogado, inventário e tudo mais, ele perdeu 40 mil. Perdeu não, né? Digamos assim, se ele não tivesse essa grana, estaria travado até hoje. Então, eles conseguiram, ele pagou, depois eles dividiram isso daí, ele com o irmão dele, mas aí entra, um quer vender, o outro precisa da grana que está enrolado, então aí e tem um imóvel lá que pode ser dele, então aí começa E eu vou adicionar, o imóvel tem que pagar IPTU, o imóvel tem que pagar condomínio. Isso aí. Tem que pagar tudo. E aí? Não é leilão. Quem que vai pagar, né? Aí tem que pedir o juiz para vender. Se tem dois, beleza. Pede o juiz, né? Para vender um imóvel para tentar. Olha o tempo que demora. E demora bastante, né? O inventário não sai rápido. Sim, né? sim. O mais rápido inventário que tu já pegou, que já saiu, qual foi o... 1 mês. 1 mês? Caramba, já tá Mas tudo aí, organizado. Exatamente. O inventário bem organizado, ele sai rápido. Sai rápido. O inventário, principalmente de alguém que fez um planejamento sucessório bacana, profissional, ele vai rápido. O problema é o inventário de quem deixou tudo embolado. Às vezes o inventário vem, é o seguinte, tá bom, esse imóvel aqui era dele, cadê o registro? Nunca registrou. Mas como é que comprou? Comprou assim, um contrato particular. Onde que tá? Ninguém tem. Qual é o nome da pessoa que vendeu? Ninguém tem. Ou já faleceu. Aí começa. Aí pode demorar anos. Exatamente. Então, assim, regularizar. Então, a gente fala que, assim, isso é bacana de trazer. O primeiro passo é regularizar. Regularizar bens, regularizar relações. Então, qual é a relação que essa pessoa, esse patriarca, essa matriarca vive? É uma união estável? É um namoro? É um casamento? Já, às vezes, separou já, mas nunca divorciou. Vamos regularizar essas relações. Também relação de maternidade e paternidade, afetiva, inclusive. Olha, essa pessoa aqui ele trata como filho, ela trata como filho. Segundo passo, regularizar bens. Então, todos os bens estão na propriedade dessa pessoa? Sim, não. Se não, vamos correr atrás. É ação de uso capião, procedimento administrativo mesmo, em cartório. Às vezes a gente consegue achar a pessoa que vendeu o imóvel. Às vezes tá tudo direitinho, mas só não registrou porque a pessoa não quis perder esse tempo, né? Então, assim, regularizar é muito importante. A partir daí que a gente começa a, de fato, usar outras ferramentas, por exemplo, de antecipação de patrimônio. Então, a doação, a partilha em vida, a holding, por exemplo. E aí a gente vai para as ferramentas também internacionais,
né? Offshore, o trust. A gente pode pensar, a gente sempre pensa na ferramenta do seguro de vida. A gente pode pensar também em um testamento. A gente pode... Então, assim, a gente tem pelo menos 15 ferramentas. Eu sempre revejo esse número. Né? Porque as ferramentas, elas são infinitas. Na verdade, a gente que cria. A gente que tem que chegar e falar, olha, muitas vezes um contrato particular bem feito resolve uma sucessão. Então, não é um testamento, não é uma holding, é um contrato particular entre herdeiros. É um contrato particular entre a esposa e o marido que resolve aquilo. Então a gente tem muita coisa aí para utilizar, para resolver esses problemas, sabe? Cara, dá pra gente ficar aqui uma semana falando. Se a gente quiser entrar ali, hoje, que tem muita gente falando, dá pra ficar uma semana. Mas tem algo aí, eu fazer até uma meia-culpa, cara, algo que aconteceu comigo, eu tava até compartilhando ali com você nos bastidores, algo que eu errei, tá, como consultor financeiro, e a partir de hoje eu não erro mais. Tem uma semana que eu perdi um grande amigo e cliente meu, cara da minha idade, novo, de forma, assim, inesperada. E qual foi o problema? Ele era advogado, como você, tinha várias causas boas, causas milionárias, já pronto para receber, sendo que ele não tinha um seguro de vida. Então, ele veio a falecer antes dessas causas, ele receber esse dinheiro, esse valor que ele tinha direito, e não deixou um seguro de vida. Então, se ele deixasse esse seguro de vida, aí a filha dele estaria muito melhor, os pais estariam muito melhor. Então, foi aí que caiu a ficha. Cara, a partir de hoje, eu não aceito mais cliente que não tenha seguro de vida. Então, antes de eu querer que o cara ganhe dinheiro, que o cara prospere, que o cara viva de renda passiva, eu quero primeiro que ele garanta o futuro dele e, se ele não estiver aqui mais, dos herdeiros dele. Então, foi algo que me abalou bastante. Caraca, por que eu não insisti? E outra, não precisa ser comigo, na minha consultoria, pode ter no teu banco, aonde for, mas você tem que garantir essa segurança financeira para você e para os seus. Então, uma meia-culpa que eu faço, mas depois disso até foi bom a gente bater esse papo hoje. Eu vou trazer cada vez mais pessoas aqui que falem desse assunto. Você está super convidada para voltar aqui. Tem um assunto igual a holding, todo mundo quer falar, quer saber. Hoje em dia é uma febre, todo mundo, só tu abrir uma holding. Não é só assim, a gente entende que tem várias questões, depois tu pode dar uma passadinha rápida, mas se tem algo que você que está me escutando pode fazer hoje para preservar teu patrimônio, é o seguro de vida. Se você ama a sua família, ama seus herdeiros e tudo mais, se você quer se garantir e quer garantir os seus, você precisa fazer um seguro de vida. Então, essa é a mensagem minha que eu deixo aqui hoje. Assumi a minha culpa, mas agora eu não erro mais. Tu quer trabalhar, quer investir, quer não sei o quê, cadê teu seguro de vida? Depois a gente começa a investir. Então, muito bacana, muito bacana. E todo mundo acho que tem uma história assim como a sua, né? Talvez não tão forte, mas eu também tenho histórias bem próximas a mim. E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho um grande patrimônio para fazer um seguro. Mas é justamente aí que você tem que fazer o seguro. Imagina se todo mundo que você conhece que faleceu deixasse o seguro de vida. Exatamente. Imagina, ainda mais quem não tem. É uma oportunidade. A família que não tinha uma casa própria, comprar uma casa própria. É a facilidade de tu aposentar financeiramente tua mãe, teu pai, sei lá quem. Então, sim, principalmente quem sustentava a família. Quem sustenta a família. Quem sustenta a família tem uma responsabilidade tão grande que, aí, bom, se falecer, não é só... A gente não está falando só do quanto que a família tem que gastar para ter acesso ao patrimônio. A gente está falando do sustento diário. Isso aí. Se era eu que sustentava e eu faleci, quem que está sustentando? Verdade. Então, a família está ali, né, perdida, né, nesse quesito. Então, poxa, você trouxe a questão de a pessoa que quer começar a investir. Eu diria quem sustenta a família, quem está começando também tem que fazer seguro de vida. Júlia, não tem uma... Ok, faz um seguro de vida que você pode pagar e existe, né? Existem apólices que você tem um valor super factível, não é algo de outro mundo, né? Que cabe em cada bolso. Cabe, com R$50 tu já faz, tipo assim, e o valor que tu vai ter em caso de algum incidente, alguma intercorrência, é muito maior do que esses R$50 por mês. Então, empreendedor também, que a gente já trouxe aqui, né? Tem que ter.
Eu adoro falar de seguro, eu adoro indicar essa ferramenta, eu indico para todo mundo. Tá aí uma ferramenta que vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Às vezes o testamento não vale para todo mundo, às vezes a doação não é para todo mundo, porque nem todo mundo tem essa intenção, ou enfim. A holding também não é para todo mundo, mas eu acho que então eu diria que a única ferramenta que eu falo que é para todo mundo é o seguro de vida. Independente do tamanho do patrimônio, independente da estrutura familiar, né? Tem sempre alguém ali para você resguardar, nem que sejam os seus pets. É isso aí. Né? Porque o pet, e aí, faz o que com o pet? Se você faleceu, os seus pets ficaram lá, alguém vai ter que sustentar o pet, né? Uhum. Ou vai ficar na rua, né? Então, para todo mundo serve. Seguro que contemple os pais, para que os pais tenham condições de fazer frente ao inventário, se forem eles os herdeiros, os filhos, a esposa, o marido. Sobrinho. Sei lá quem Exatamente. For. Não, legal. Gostou do bate-papo? Ai, gente, acabou Passou já! rápido. A pessoa já tá falando ali. Eu nem comecei, ó. Tem uma lista de coisas que eu quero te perguntar. A gente parou em 2 assuntos. Sinal que tá super convidada pra gente voltar. Ai, que bom, e vamos continuar batendo esse papo. Quero falar só de ótimo. hold, só de offshore, só de trust. O cara que já tem uma grana aí, quer diversificar, ou quer se proteger, como é que faz? Então a gente vai voltar para falar esse assunto. Tu topa? Topo super, eu amei. Quero agradecer de novo, Fagner. Nada. Muito obrigada pelo convite. A gente tem muito para falar, a gente tem uma sinergia de profissões assim, muito grande, o que a gente está pretendendo para os nossos clientes é isso. É informação, é segurança, informação de qualidade, é segurança, é um atendimento personalizado, não é fazer o que todo mundo faz. Fazer porque, tá na moda esse negócio de fazer. Não, é fazer porque faz sentido para você. Te protege, é bom para você. Então, essa sinergia de querer multiplicar um patrimônio de forma segura, de forma a evitar impostos e custos, isso é para mim incrível, eu adoro essa troca. Eu aprendo muito também, muito. E, assim, eu adoro. Sempre vou vir aqui. Sempre que você chamar, eu tô aqui. Muito obrigada. Nada. E como é que a galera te acha aí nas redes sociais? Então, eu tenho o Instagram, @Giltrota, e tenho o Instagram do escritório também, @JQT Advocacia, que a gente posta novidades sobre o mundo jurídico, possibilidades aí de demandas e soluções que a gente tem para oferecer para os nossos clientes. E, assim, estamos super abertos. Hoje em dia, a gente está no Brasil inteiro, então a gente atende clientes do norte ao sul, nas mais diversas demandas jurídicas, não só o planejamento patrimonial, mas também recuperação tributária, direito societário, cliente empresário, cliente do agro, a galera, né, do agro. Então, a gente atende todos esses perfis e estamos aí super disponíveis para ajudar todo mundo. Então, você que ficou até o final, coloca aqui, ó, estou aqui, para a gente saber que vocês curtiram esse conteúdo e para a gente saber se vocês querem que ela volte aqui para trazer mais assuntos como esse. Então, tu vê que o que ela falou é muito verdade, é uma sinergia. Nós temos que ter o consultor de investimento, nós temos que ter o advogado, nós temos que ter um contador. Isso daí é fundamental para a pessoa que está querendo prosperar, querendo construir algum patrimônio. Então, se você gostou, se inscreve nesse canal aqui para você ter sempre, você sempre ser avisado de conteúdos bons igual a esse. Semana que vem nós teremos mais gravações e o ano está só começando e estou muito feliz, muito satisfeito de estar voltando com assuntos tão bons aqui, convidados tão especiais. Então, muito obrigado, Júlia, mais uma vez. Até a parte 2, hein? Até mais. Vamos falar de mais coisas Continua. aí. Galera, muito obrigado. É isso. Até a próxima. Episódio 35 foi pra conta. Valeu.